Hoje é dia de falar sobre empresas e essa daqui é uma das maiores pagadoras de dividendos da Bolsa. Hoje é dia de falar sobre a Transmissora Aliança de Energia Elétrica, ou como ela é mais conhecida, a Taesa. A Taesa é uma das maiores empresas de transmissão de energia elétrica privada no Brasil. Para você que está chegando agora, saiba que as empresas elétricas são divididas em 3 segmentos específicos: geração, transmissão, que são aquelas linhas que você vê ao longo da estrada quando você vai viajar, e a distribuição, que, como o próprio nome diz, distribui a energia para grandes centros consumidores. E a Taesa, ela é dedicada exclusivamente à construção, manutenção e operação de ativos de transmissão de energia elétrica. São 10.980 quilômetros de linhas de transmissão e 2.600 quilômetros de construções de novas linhas. Ela tem presença em 18 estados brasileiros e também o Distrito Federal, e eu até separei aqui o desenho para você, mostrando como que está as concessões da Taesa ao redor do nosso país. Então cada pontinho colorido desse daí é onde passa as linhas de transmissão da Taesa. E aqui vem um ponto muito importante que infelizmente a maior parte dos investidores não presta atenção quando vai escolher uma empresa. Qual é a composição acionária da Taesa? Ou seja, quem são os donos? Quem tem a palavra final? Os sócios controladores são a CEMIG, essa daqui você conhece porque tem também ações negociadas na Bolsa de Valores, e a ISA Brasil. Juntas elas têm um acordo de acionistas e elas basicamente são o sócio controlador da Taesa. E o free float, ou seja, aquelas ações que são negociadas no mercado livremente, alcançam 63,4% do capital. E ali embaixo você percebe que as ações ON, ou seja, as ações ordinárias, aquelas com direito a voto, grande maioria absoluta delas está na mão da CEMIG e da ISA Brasil, enquanto que das preferenciais, a maioria absoluta está nas mãos do mercado. E a ação que tem mais liquidez entre todas aí é a TAE11, que é o NIT da Taesa. E logo de cara o pessoal já, putz, o NIT tem aquele problema, tag along e tudo mais. Primeiro ponto, tá no artigo 43 do Estatuto Social da Taesa, que cada UNIT é composta por uma ação com direito a voto, ou seja, uma ON, e 2 ações preferenciais sem direito a voto, ou seja, 2 PNs. E o tag along? Olha, deixa eu explicar uma coisa aqui para quem está chegando agora. Tag along é uma proteção jurídica concedida para os acionistas minoritários que têm ações com direito a voto. O artigo 254 da Lei das Sociedades Anônimas obriga todas as companhias a terem as suas ações ordinárias, ou seja, aquelas com direito a voto, com no mínimo 80% de tag along. E como que funciona isso daí na prática? Bom, imagine que aqui nós temos uma empresa e essa empresa tem um acionista controlador. E esse acionista controlador recebe uma proposta de vender este controle. Então é oferecido R$100 por ação para ele vender o controle. É que acontece, esse cara que está comprando, ele é obrigado pela lei, que eu acabei de explicar para você, a oferecer para os outros acionistas das ações ordinárias R$80 no mínimo por ação. Por quê? Porque a lei fala que é no mínimo 80% de tag along. E o que fala a lei das SA sobre quem tem ações preferenciais? Bom, ela não fala que tem que proteger não, tá? Se você olhar a lei das SAs, não tem nenhuma proteção para o acionista preferencial. E é aí que entra a nossa queridíssima Bolsa de Valores com seus níveis de governança, ou seja, além dos critérios básicos da lei federal, da lei das sociedades anônimas, ela colocou outros passinhos ali para alcançar o grau máximo de governança corporativa. E as empresas adeptas do nível 2 de governança corporativa têm obrigatoriamente 100% de tag along nas ações ordinárias e 100% de tag along nas ações preferenciais. E a Taesa
faz parte do nível 2 de governança corporativa da Bolsa. E agora que está tudo esclarecido sobre composição acionária, tag along e tudo mais, vamos falar mais do modelo de negócios da Taesa. Se você assistiu meus vídeos anteriores sobre outras transmissoras, com certeza você já sabe o que significa RAP. Mas se você está chegando agora, saiba que as transmissoras de energia elétrica, elas não são remuneradas pelo volume de energia transportado nas linhas, e sim pela disponibilidade dessas mesmas linhas. E RAP nada mais é do que a sigla para Receita Anual Permitida. E aqui na tela está para você a receita operacional líquida da Taesa no primeiro trimestre, foi de 690 milhões de reais, um crescimento de 101,7% comparado ao primeiro TRI de 2019, que havia sido 342 milhões de reais. Cara, crescer é muito legal, é muito bacana, mas isso é apenas um trimestre e a gente sempre gosta de analisar longos períodos de tempo. É por isso que eu sempre coloco nos vídeos os gráficos de longo prazo que você tanto gosta. E aqui está a receita líquida da Taesa lá de 2010 até o mais atualizado, fechadinho, o ano de 2019, para você analisar bem os números para a gente continuar aqui no nosso estudo. Então a gente já falou das receitas e agora a gente vai começar a subtrair os custos. Os gastos com o pessoal cresceram 17,9% por conta do reajuste salarial devido ao acordo coletivo com os funcionários e também pelos novos funcionários que começaram a fazer parte do quadro da companhia. O custo com material cresceu 207% no primeiro TRI de 2020 comparado ao primeiro TRI de 2019 por conta daquelas construções que a gente viu que a Taesa está fazendo lá no comecinho do vídeo, aquelas novas linhas de transmissões. E o serviço de terceiros cresceu 21,9% por conta da contratação de consultorias especializadas. Então, quando a gente soma todos os custos, despesas, depreciação e amortização, a gente vê que o primeiro TRI de 2020 fechou em 256 milhões de gastos contra 116 milhões no primeiro TRI de 2019, um crescimento de quase 120%. Então a gente tem aqui as receitas, a gente subtrai todos os custos e aí a gente chega ao resultado operacional, que é mais comumente chamado de EBITDA. E aqui eu destaquei dois pontos importantes para você. O crescimento de EBITDA de 91,2% em um trimestre contra o outro, e a gente teve, infelizmente, uma pequena reduçãozinha da margem EBITDA, que antes era de 66,9%, e agora chegou a 63,4%. São os dois destaques em amarelo para você. E agora a gente vai falar do resultado financeiro, que é o que vem logo abaixo do resultado operacional. E aí no resultado financeiro entra positivo as receitas financeiras e negativo as despesas financeiras. Começando com as receitas financeiras, a gente teve uma queda de 18,5%, porque a taxa de juros Selic vem caindo gradativamente trimestre após trimestre. Consequentemente, a renda fixa rende cada vez menos. Já do outro lado, nas despesas, a gente teve um crescimento de 64,5%, principalmente por conta dos maiores gastos com juros da dívida. A gente vai ver o endividamento lá para frente. Mas eu vou fazer uma breve retrospectiva logo de cara aqui para você, que a empresa emitiu bastante debêntures aí nos últimos tempos. Em maio de 2019, ela realizou a sexta emissão de debêntures e captou 1 bilhão e 80 milhões de reais. Em setembro de 2019, ela realizou a sétima emissão de debêntures e captou 500 milhões de reais. E no comecinho de 2020, em janeiro, ela realizou a oitava emissão de debêntures, captando 300 milhões de reais. Bom, e um ponto muito importante também foi a variação monetária e cambial que teve de 74,9%, porque boa parte da dívida está atrelada ao IPCA, então isso acabou pesando ali na variação monetária. Então o resultado financeiro totalizado do primeiro TRI de 2020 foi negativo em 134 milhões e 900 mil reais, um crescimento de 110% quando a gente olha o resultado do primeiro TRI de 2019, que havia sido negativo em 64 milhões de reais. Então aqui a gente tem as receitas, a gente subtrai os custos, aí a gente chega ao resultado operacional, aí a gente também coloca o resultado financeiro, após nós pagamos contribuição social sobre o lucro líquido, imposto de renda e chegamos ao lucro líquido, que no primeiro TRI de 2020 foi
364 milhões de reais, um crescimento de 128% comparado ao primeiro TRI de 2019, que havia sido de 159 milhões de reais. Mas lembre-se, a gente sempre gosta de ver longo prazo. E aqui na tela tá para você o lucro líquido histórico da Taesa, começando lá atrás de 2010, passando por todos esses anos que você está vendo na tela, chegando até o mais atualizado de 2019. Agora vamos falar do endividamento da Taesa, que apresentou um pequeno crescimento aí. Quando a gente pega o último trimestre, que é o quarto trimestre de 2019, e compara com o primeiro TRI de 2020, são esses números aqui que a gente tem. Um aumento da dívida bruta em 8,5%, uma redução do dinheiro em caixa e equivalentes de caixa de 30,8%. Então, quando a gente pega a dívida bruta crescendo, caixa diminuindo, consequentemente significa uma dívida líquida maior. Sim, ela teve um aumento de 42%. Então vamos lá, endividamento total da Taesa fechou o primeiro TRI de 2020 em 5 bilhões 711 milhões. Caixa e aplicações de caixa, 1 bilhão 677 milhões. Então, pega um, subtrai outro, a gente chega à dívida líquida de 4 bilhões e 34 milhões. Isso é muito, isso é pouco, eu sempre menciono e nunca vou me cansar de repetir que o melhor indicador para você analisar é a relação dívida líquida pelo EBITDA, porque isso proporciona para você uma visão se a empresa consegue pagar o endividamento ou não. E aqui está na tela a dívida líquida pelo EBITDA, fechou o primeiro TRI de 2020 em 3 vezes, ou seja, a Taesa precisa de 3 anos com os resultados operacionais atuais para pagar toda a sua dívida líquida. O lucro a gente já viu lá atrás, mas a gente não pode esquecer da outra parte, que é o fluxo de caixa. E eu destaquei aqui em amarelo para você o fluxo de caixa gerado nas atividades operacionais. Ele foi de 83 milhões no primeiro TRI de 2020. Mas eu quero deixar claro aqui o seguinte, fluxo de caixa é algo que tem muita volatilidade de trimestre após trimestre, muito mais do que o lucro em várias ocasiões. Então é sempre mais legal se analisar o anualizado, justamente para você diluir toda essa volatilidade. E eu separei aqui para você o fluxo de caixa operacional anualizado da Taesa lá de 2010, passando por todos esses anos que está na sua tela e chegando até o ano de 2019. E é claro, ela é conhecida como uma das maiores pagadoras de dividendos da Bolsa, ela faz parte inclusive do índice de dividendos. E quanto que ela está pagando por unit, hein? Você lembra que você já aprendeu lá atrás que a unit é composta de uma ordinária e 2 preferenciais? Então quanto que a Taesa paga por unit ao seu investidor? Está na tela. Então aqui dá para você ter uma visão bem ampla do pagamento de dividendos da empresa. Ali em 2011 realmente foi algo extraordinário, mas se você pegar ali como base de 2012 para frente, você percebe mais ou menos o que a empresa tem pago ao seu investidor de longo prazo. E sabe o que você faz agora depois de tanta informação? Aqui embaixo você vai clicar ou no meu Instagram ou no meu Telegram. E sabe por que você vai fazer isso? Porque eu estou postando conteúdos exclusivos por lá que eu não posto mais em lugar nenhum. Chegamos ao fim do nosso bate-papo sobre ações das empresas que têm o seu capital negociado nas bolsas de valores. Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo encontro.